Vamos combinar que nem sempre a gente consegue discernir o que é certo e o que é errado. Não deixa de ter a ver com um senso moral, mas é exatamente o que nos leva a sentir ou a nos questionar a respeito de ajudar uma pessoa a atravessar a rua ou uma criança a fazer alguma coisa, ou alguém quando cai de uma bicicleta ou escorrega ou tá com as compras pesadas nas mãos. É essa conexão, essa capacidade de sentir que diferencia cada um nos seus atos. E aqui no capítulo 10 de Mentes Perigosas a gente vai entender da onde é que vem essa incapacidade ou essa capacidade melhorada. Os estudos mais recentes sobre comportamento humano revelam que as noções básicas de retidão, comportamento e justiça dependem muito menos do aprendizado social do que psicólogos supunham no início do século passado. As últimas pesquisas do cérebro humano e análises comparativas de outros comportamentos animais revelam que a espécie humana adquiriu uma capacidade de avaliação moral com a própria seleção natural. Isso parece muito darwiniano. Você sabia disso? Que eu tô querendo reforçar o quanto as nossas regras, normas e o quanto a gente aprende a se comportar melhor é importante. Que as instruções necessárias na produção de um cérebro, a capacidade de distinguir o que é certo, o que é errado, de ser espontâneo e empático, já vem com um certificado de fábrica. Elas estão no DNA de cada um de nós. Afinal de contas, o que a seleção natural que Darwin já falava, os tipos de cérebro e os defeitos de fábrica, ou vamos falar de qualidades de fábrica, tem a ver com tudo isso? Com as mentes mais perigosas ou menos perigosas, com aquelas que são usadas e aquelas que usam, o que é possível de se fazer hoje com o que se tem nas mãos. Sendo assim, se algumas mentes nascem com mais empatia ou menos empatia, com mais capacidade a respeitar limites ou com menos desta capacidade, que essas características tenham se perpetuado em meio à violência natural em que vivemos. O quanto de fator coercitivo dessa própria sociedade será necessário para que essa unidade, fábrica, realmente estabeleça uma conexão mais humana e com menos psicopatia. No 10º capítulo de Mentes Perigosas, Ana Beatriz Barbosa vem trazer aí estudos que falam sobre o senso de justiça relacionados a essa evolução. Toda a teoria de evolução das espécies baseia-se na competitividade e na sobrevivência dos mais aptos. Isso você já sabia. Como entender que características de bondade e altruísmo tenham se perpetuado em muitas espécies? Com base em estudos psicológicos e da neurociência, é possível se afirmar numa teoria de um homem social. O capítulo 10 vem dizer o seguinte: a teoria da mente consiste basicamente na capacidade de um ser biológico, ou não, imaginar que outros seres possam ter uma vida mental similar à dele. Essa teoria pode ser facilmente compreendida quando nos colocamos no lugar de outras pessoas para inferir como elas se sentem. Existe um ditado americano que diz o seguinte: antes de julgar alguém, calce suas sandálias e caminhe 1 milha com elas. Em outras palavras, antes de julgar alguém, coloque-se no seu lugar e tente imaginar como se sente. Isso é empatia. As teorias que nós temos sobre o cérebro social têm avançado graças a possíveis exames que são feitos. Você sabia que existe uma ressonância magnética funcional que mapeia o funcionamento do cérebro, o ativamento de alguns pontos, dos 55 pontos cerebrais que existem, da neuroquímica, dos hormônios e tudo o que acontece quando esse cérebro é exposto a agentes sociais, ambientais? Existe de fato um mecanismo mental na espécie humana responsável por atos generosos e solidários? Existem perguntas
perguntas do tipo: se existe esse mecanismo, se nasce de fábrica, se a pessoa nasce com ou nasce sem esse mecanismo. Esse mecanismo se ativa sozinho ou precisa ser ativado? Esse cérebro social seria a somatória total de todos os mecanismos neurais existentes em nós. Como seres sociais, não temos dúvida disso e assim crescemos e desenvolvemos. Mas como cada cérebro reage a esses aspectos e estímulos sociais? É óbvio que não podemos atribuir somente à genética e à evolução essa capacidade de sermos ou não empáticos e sentirmos ou sermos generosos e justos. É óbvio que existe sim uma carga enorme cultural capaz de confundir-nos dessa capacidade inata do que é certo e o que é errado. Afinal de contas, muitas sociedades e comunidades naturalizam. Já visto o que vimos aí algumas pessoas dizendo que seria aceitável que uma pessoa idosa, um líder religioso, beijasse uma criança na língua porque poderia ser culturalmente correto. E que outras situações onde muitos acham que é abuso. E aqui na página 156, o livro traz algo muito interessante, que é dizer que nós somos dotados de senso inato de moralidade, mas que também temos inteligência para fazer uma análise estratégica. Claro que isso varia e dessa forma podemos usar a nossa capacidade racional e intelectual para tapear a moral inata e com isso tirar proveito de determinadas situações. As guerras talvez sejam um exemplo mais cruel dessa habilidade. A política também. Casos específicos de manipulação, onde os meios justificam os fins. O que sabemos que ocorre de fato é uma sórdida manipulação moral por parte de uma pequena minoria da raça humana, onde muitos outros acabam se submetendo a esse outro lugar. Ao longo da nossa história, podemos observar incontáveis exemplos de manipulação bélica e política. E é claro que quando falamos em justiça e moralidade, estamos falando do que é certo e do que é errado. Cultura influencia diretamente nos valores morais de uma sociedade, criando também parâmetros para que estabeleçamos os status hierárquicos de cada membro social e, sem dúvida alguma, a posse de bens materiais sempre foi algo valorizado por todos. Consegue identificar por aí? O saber e o ser já foram bens de alto valor moral na sociedade. Hoje em dia, com o advento da tecnologia, a rapidez das informações, o ter se importa muito. Pessoas não se importam muito com o conhecimento ou com o que se saiba. Mas se teve resultado, se tem dinheiro, se tem sucesso, para pagar por sua ignorância e por suas falhas de caráter. Nesse cenário propício, surge a cultura da esperteza. Temos que ser ricos, bonitos, etiquetados, sarados, descolados e muito invejados. O pior dessa cultura é que os seus membros sociais não se contentam apenas em ter. É necessário exibir, ostentar. Ninguém esquece em nenhum momento sequer que são os donos da festa. Ana Beatriz Barbosa afirma que sim, existe um kit de moralidade instalado em nosso hardware cerebral, nossa composição biológica. E como explicar o comportamento desumano, então, dos psicopatas? Tudo isso que indica, tudo isso que esses indivíduos apresentam, que são desconexão dos circuitos cerebrais relacionados à emoção, ou seja, todo o sistema límbico sem funcionamento ou sem gatilho. Dessa maneira, um comportamento frio, perverso, que parece estável, mas não é. Uma parcela significativa da população se recusa a acreditar que esse lado desumano venha de fábrica. As emoções negativas, elas são muito mais estudadas do que as emoções positivas. E uma das emoções que estão sempre presentes é o medo.
Outra emoção que é muito explicada é a raiva. No entanto, os seres humanos vão modular aí esse sentimento, né? Nem sempre se controla a emoção, porém o que vai modular os comportamentos são os pensamentos. O sistema límbico, formado por estruturas corticais e subcorticais, é responsável por todas as emoções: alegria, medo, raiva, tristeza, nojo. Uma das principais estruturas no nosso cérebro, que funciona como uma campainha do tamanhozinho de uma ervilha, chama amígdala. Não essas daqui, mas bem aqui atrás, responsável por toda a nossa emoção, subjetividade e reação. O que acontece é que precisamos aprender a trazer para o lobo frontal nossa razão, onde é feito o processamento. E antes de qualquer ato impulsivo, que seja travar, ou falar, ou correr, ou agir, ou fugir, pensar e sentir. Tanto é fato que os aparatos concretos, a nossa neurociência, a nossa neurologia, o nosso cérebro como órgão, são responsáveis por muitos dos nossos comportamentos. E um estudo realizado em Vermont, nos Estados Unidos, provou, evidenciando em um acidente onde um homem teve uma fissura numa parte do seu cérebro, tornou-se uma pessoa completamente diferente. Você já deve ter visto falar que em alguns casos cirúrgicos, alguns casos, neurocirurgiões ficam extremamente restritos a mexer em partes do cérebro que tem se restrito, podendo trazer sim sérios prejuízos, mudando completamente os comportamentos e a personalidade dessa pessoa. É como se fosse outra pessoa. Já viu algum caso assim? Deixa aqui nos comentários, faça suas perguntas. A verdade é que com esses estudos percebeu-se psicopatas e uma amígdala, uma séria miopia emocional. Enxergam de forma totalmente diferente os que sentem e têm essa amígdala de forma funcional. Esses estudos reforçam, sim, pessoas nascem dessa forma, podendo se tornar piores ou menos ruins.